Olá, meu nome é Júlia Galvani e esta é mais uma entrevista do quadro UNASP 40 anos. Hoje nós temos o prazer de receber o professor Joubert Castro Pérez. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ok, eu agradeço o convite. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, sendo entrevistado, ainda mais sobre uma coisa que é muito cara para mim, que é a educação adventista. Certo. Então, o professor Joubert, ele atuou por muitos anos aqui no UNASP, no curso de letras e na área de linguagem, para outros cursos também. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a sua história. Então, professor, eu gostaria de começar perguntando para o senhor um pouquinho das suas origens, onde e quando o senhor nasceu, quem foram seus pais? Muito bem, meus pais, eu tive o privilégio de nascer num berço adventista. Meu pai era pastor e ele estava no distrito de Teófilo Otoni. Eu nasci no dia 3 de abril de 1958. E durante a minha infância toda, minha mãe fazia os cultos regulares em casa de manhã e à noite. E ela lia até o Espírito de Profecia para nós. Às vezes os cultos demoravam meia hora, mas ela lia os livros do Espírito de Profecia. Eu acho que aquilo foi uma coisa muito boa para a nossa educação. Tanto que hoje ela faleceu, mas ela deixou um legado. São 3 filhos que são pastores, e 2 jubilados e um prestes a se jubilar na organização. A minha formação, né, foi uma formação, portanto, bastante cristã, evangélica. Cantávamos duetos juntos na igreja, minha mãe e eu, essa coisa toda de cidade pequena. Sim. Meu pai às vezes pegava distritos menores e eu considero assim, foi uma educação muito boa, né? Quando eu tive que ser enviado para a escola, uma coisa que é relevante sobre a educação, né? O primeiro ano de escola, meu pai estava no distrito de Três Corações, em Minas Gerais, e eu estudei numa escola pública. Né? Só entrei na escola com 8 anos de idade, porque minha mãe lia o Espírito de Profecia e ela seguia meio à risca, né? Diz que até os 7 anos de idade, a criança, então ela seguia meio à risca. E eu fui alfabetizado numa escola pública, Grupo Escolar Bueno Brandão. Aprendi a ler, a escrever, depois meu pai foi transferido para Pirapora, Minas Gerais, e acredite se quiser, mas do 2º, 3º e 4º ano do então primário, eu fiz numa escola paroquial que minha mãe abriu na igreja, no fundo da igreja, lá de Pirapora. E uma professora, a professora Neri, dava aula para os alunos do 2º, 3º, da 2ª, da 3ª e da 4ª séries. Então, eu estudei com uma professora que dava aula para um punhadinho de alunos, né? E eu acho que isso não fez falta na minha formação. Depois eu tive que fazer a admissão ao ginásio na escola católica, né? Uma escola de freiras lá em Pirapora. Aí eu fiz o curso de admissão ao ginásio. Então, desde a 2ª série do primário, lá hoje seria o Fundamental 1, né? Certo? Isso, Fundamental 1. Então, eu estudo em escola adventista. Estudei em escola adventista. Quando foi para fiz 1 ano de admissão ao ginásio, então meu pai e a minha mãe tinham assim, o hábito e o sonho de que os filhos estudassem nos colégios adventistas, nos internatos adventistas. Então, eles me enviaram para o então IASP, né? O IAC, Instituto Adventista Campineiro, depois IASP, né? Que hoje é o Campus 3, né? Hortolândia, do NASP. Lá no Campus 3, então eu fiz todo o Fundamental 2 e fui até o final do ensino médio, fiz um curso técnico, né? De análises clínicas que havia naquela época. Fiz esse curso que era o científico da época, era o curso mais forte que havia. E então de lá eu fui fazer teologia lá em São Paulo, no campus São Paulo. Aí eu fiz teologia, pedagogia lá e depois já saí para ser professor lá no IABC.
Que anos que o senhor se formou em teologia e pedagogia? Em teologia, eu me formei no ano do meu casamento. Eu me formei, na verdade, em 1982, no final do ano. E em 1983, em fevereiro, eu me casei. Eu conheci a Ana, a minha esposa Ana Pérez, lá em São Paulo. Namoramos 3 anos e meio, nos noivamos, nos casamos em 13 de fevereiro de 1983. Eu estava estudando lá ainda, ela foi chamada como preceptora lá. Ela primeiro trabalhou um tempo na Paulista, na Associação Paulista, e aí depois ela foi também preceptora. Nós moramos dentro do campus, numa casinha dentro do campus. Quem entra ali em São Paulo, até hoje, quem entra, vê aquelas escolas, escola modelo, ali tinha uma casa. Nós moramos ali na entrada ali, sabe? Em direção ao restaurante lá. Muito perto do restaurante nós moramos. Numa casa do lado direito de quem entra. Nós moramos lá durante um tempo. Aí eu terminei no final de 1985 o curso de pedagogia lá. Já tinha feito teologia. E aí fomos chamados para o IABC. E aí nós aceitamos o chamado. Certo. E lá vocês atuaram em quais funções? Olha, no IABC eu fui pastor inicialmente no primeiro ano, mas eles precisavam de professor, né? E aí eu disse que eu já dava aula lá em São Paulo, como aluno, já dava aula para o Fundamental 1, né? Para o sétimo e 8º ano, eu dava aula de português lá na escola, lá em São Paulo. E aí eu disse, olha, eu posso dar aula de português. Eles pediram que eu desse aula de inglês. Eu disse, olha, eu tenho que ser consequente. Eu não sei nada de inglês, assim, para poder dar aula. Porque se um aluno sair conversando comigo em inglês, que professor é esse que não sabe falar inglês? Então eu disse, olha, português eu aceito, mas... então eu lecionava religião, português, durante 7 anos. Um ano eu fui pastor e lecionava também essas disciplinas. E durante 8 anos nós ficamos lá, no IABC, até no final de 93. Aí recebemos o chamado em 93, em 94 viemos para cá. E ficamos aqui até nos aposentar. Então, certo. Professor, então, quando o senhor foi chamado para vir aqui para o NASP Engenheiro Coelho, quem o chamou e para qual função? Olha, quem me chamou foi o pastor Walter Boger. Ele já me conhecia lá de São Paulo. Havia uma revista, né, que era uma revistinha interna, né? E eu fazia parte da edição da revista. Era um tipo de editor da revista, né? Ele já me conhecia de lá e, por outras razões, eu era um aluno bastante conhecido no campus, ele conhecia da minha esposa. Então nós deixamos no ano anterior, em 93, o nosso currículo aqui com ele em outubro, numa viagem, uma excursão dos alunos do IABC, nós deixamos o currículo aqui em São Paulo. Aqui, com ele, deixamos também com o pastor Paulo Azevedo, na União, que hoje é a União Central, né? Nós deixamos aqui também o currículo com ele. O resultado disso foi que ele acabou nos chamando para cá, né? Em novembro ele mandou o chamado, eu aceitei. No mês de janeiro nós chegamos aqui, trouxemos a mudança, e aí começamos a trabalhar aqui desde o início de 1994. Aí no início o senhor trabalhava onde aqui no campus? Eu comecei a trabalhar como pastor adjunto, com o pastor Renato Stêncio, na escola de ensino médio, onde a professora Edmeia era diretora. A professora Edmeia Barreto, ela faz parte de uma família que deu uma grande contribuição à igreja na área educacional. E era uma diretora bastante capaz e eficiente no que fazia. Era uma diretora que cobrava, mas ela amava. Nos cultos pela manhã, ele exigia, lá na escola, né? Ela exigia pontualidade. E com ela eu aprendi algumas orações de cor. Por exemplo, toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente, aos teus pés deponho todos os meus projetos, usa-me hoje de teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti.
Então, e uma outra também, de Ellen White, que é muito parecida com essa. E eu aprendi muitas coisas com ela, né? Ela exigia bastante organização, havia algumas coisas que os professores consideravam antiquadas, mas funcionava e a escola tinha um montão de alunos, na minha época ultrapassava 1.000 alunos em 2 turnos. Então, nós estamos em 94, digamos, né? Olha, não é pouca coisa, né? É verdade. Certo? Não é pouca coisa. Então, eu fui chamado para lá como pastor e professor de ensino religioso. Mais tarde, quando em 96 eu fiz matérias como aluno especial na Unicamp, porque eu queria entrar, né, na área de linguística, em 96 ela ficou sabendo que eu tinha feito tinha aplicado, né, para prestar um concurso público para entrar como mestrado, lá no mestrado de linguística da Unicamp. E aí em 97 eu fui admitido como aluno, passei no concurso, fui admitido como aluno. Então em 97 é que ela ficou sabendo desse meu lado de língua portuguesa, de língua portuguesa e de linguagem. Ela ficou sabendo em 97. Aí, em 97, houve uma pequena mudança na minha vida. Eu saí lá do ensino médio e passei aí para o ensino superior, para o curso de letras. Certo. Que foi onde eu atuei a maior parte da minha vida, assim como professor principal. Professor, como que se despertou esse interesse pelo lado da linguagem? Olha, eu diria para você que, assim, a minha mãe, ela tem um papel fundamental nisso. Minha mãe ela só tinha até, digamos, o então ginásio, né, que seria até o 9º ano hoje do ensino fundamental. Minha mãe só tinha isso, certo? Mas ela escrevia cartas muito boas, sem erros de português. Ela sabia escrever com bastante propriedade. E a minha mãe ganhou num concurso bíblico, uma vez, uma coleção Ler e Saber. E quando criança, eu adorava ler as aventuras e ler, porque essas coleções de livros, elas são bem genéricas, né? Tem um pouco de química, de física, de biologia, e há também esse lado da literatura, né? Então eu gostava de ler aquelas histórias, né? Então, além disso, eu lia nos cultos familiares, a minha mãe, as narrativas da Bíblia, histórias. Então, eu acho que esse preparo linguístico, né, começou em casa. Né? Naquela época minha mãe foi muito sábia, nós não tínhamos TV em casa, então a gente tinha que se virar como podia, tinha que ler, se divertir de outro jeito. Tinha que se divertir de outro jeito, exatamente. Então eu acho que essa coisa pela linguagem veio assim. Mas depois também no ensino médio, né, lá no NASP Campus Hortolândia, né, hoje o NASP Campus Hortolândia, né, naquela época, quando eu estava lá, mudou para IASP, né? Então havia um hábito dos meninos mandarem cartões postais para as meninas, né, no ensino médio, essa coisa, e eu mandava, só que, assim, eu caprichava na escrita. Sim. Também, quando eu escrevia uma redação, eu caprichava, me preocupava, aprendi português com o professor Moisés Prates e com outros professores, Armênio Bauermeister também foi meu professor, né? Então, ia muito bem na gramática, mas eu não me esquecia também do texto, eu procurava escrever, né, bem. Então, eu não conhecia muito bem esse meu lado, assim, né, essa coisa da linguagem, mas eu tinha uma certa facilidade nesse campo desde sempre, né? Sim. No ensino médio eu não tinha dificuldade com nenhuma disciplina, exceto física, né? Em física eu passava com 8. Tá ótimo. Era mais ou menos isso. Eu acho que veio de lá. Aí, depois, né, que eu, fazendo teologia, eu me dei muito bem na área de linguagem. Então, eu fiz grego com o professor Pedro Apolinário, hebraico, e em grego eu fui muito bem. Assim, houve um exame final, que era um terror, né? Durava 4 horas, sei lá quantos, muito tempo o exame, né, para terminar o exame. E valia 400 pontos. E eu estudava grego com meus amigos de quarto, principalmente com o pastor Mário Martinelli, e a gente
a gente tinha que saber 400 palavras em grego e o significado delas, então a gente levava, e tinha uma prova toda semana de acho que 20 palavras, né? Toda semana tinha uma prova, ou 40 palavras, acho que durante 10 semanas. Então a gente pegava na fila do então refeitório, hoje é restaurante, né? Mudaram o nome. Então a gente ficava decorando aquilo e todas as provas que a gente fazia, a gente tirava 10. Né? Em grego. E havia a parte de leitura, né? E que você precisava saber um pouco de gramática. Então, nessa prova, exigiu-se dos alunos que soubessem um pouco de gramática. E não é muito diferente, quem sabe gramática da língua portuguesa, não é muito diferente. Você entende um pouco, entende muito mais, né? O grego se você souber gramática. Então, aconteceu que foi muito bem na prova. Então, puxa, como é que eu pude me destacar tanto assim nessa prova? De 400 pontos, eu acho que eu cheguei perto, tirei 398. O professor Pedro Apolinário disse que raramente um aluno conseguia esse score, né? Acho que depois de mim o Paroski conseguiu, o pastor Paroski conseguiu. Mas assim, eu acho que isso foi uma coisa assim que foi me abrindo os olhos para a área da linguagem, né? Em língua portuguesa também, eu ia muito bem nas provas dele. As provas dele não eram uma coisa fácil, era assim: diga tudo que você sabe sobre a regência do verbo assistir. Você tinha que dizer todos os sentidos e qual a regência admitida ou permitida pelas normas naquele, né? Ou então, conjugue o verbo querer em todos os tempos, modos e pessoas. Era assim as provas. Então, a gente tinha que... Né? Não eram essas provas tipo escolha alternativa. Ele não sabia fazer uma questão desse tipo, né? Raramente, né? As provas dele chegavam assim, escrevendo no quadro as perguntas na hora, e a gente fazia as provas e ele corrigia. Era assim. Então, eu fiquei sabendo que tinha esse pendor para a linguagem lá. Aí ele acabou me indicando para ser professor do 7º e o 8º ano, lá ainda como aluno de pedagogia, lá no UNASP Campus São Paulo. E foi muito bom para mim. Veja como que Deus conduz as coisas. Eu acho que isso se deve a minha mãe, a meu pai, ao jeito como eles nos educaram, né? Uma vida simples, meu pai sempre totalmente dedicado à palavra de Deus, minha mãe mais ainda que meu pai vivia viajando pelo distrito e dando série de conferências, mas eu acho que a educação cristã deixou bem a sua marca e para mim foi um privilégio enorme ter estudado nas escolas adventistas. Que legal. Professor, então o senhor foi chamado para o curso de letras em 97. O curso de letras era recente ainda? Recente. Certo. E quanto tempo o senhor ficou no curso de letras? Olha, o senhor presenciou desenvolvimentos na matriz curricular desse curso? Presenciei e participei desse desenvolvimento. Quando eu cheguei em 97, eu percebi que alguma coisa estava errada, mas não foi só eu, é um grupo de professores que começaram, né, a ser formados para lecionarem aqui. Então, nesse grupo estava o professor Éder, que é hoje é o mais antigo professor em atividade do UNASP, da velha guarda, é o mais antigo, certo? É o professor Éder Matos. Então, o Éder, havia o professor Afonso, que é cria daqui, porque ele veio lá do Piauí, se não estou enganado, ele veio do Piauí e começou aqui, né, um dos primeiros alunos aqui do NASP, e depois acho que fez letras acho que foi em Mogi, se eu não estou enganado, aqui perto, não sei onde, mas eu sei que ele fez letras aqui nas Redondezas. Então tinha o professor Afonso de literatura, que era muito bom em literatura, o professor Afonso, havia o professor Edley, depois o professor Neomar, mais tarde a professora Ana Scheffer, a professora Sônia Gazeta, que já estava aqui. Então era um grupo, e a Sônia Gazeta inclusive estudou linguística comigo na Unicamp, né? Então era um grupo assim que percebeu que, e o governo também estava cobrando mudanças, né? A gente ensinava só gramática tradicional praticamente no curso, e literatura no modo tradicional, e aí a gente então preparou uma matriz curricular cujo eixo fosse linguística, e todas as implicações de você ter a linguística como eixo no curso de letras, né? Linguística e literatura, lógico, mas nós mudamos a matriz curricular, naquela época era de 4 anos,
Depois essa matriz foi sendo aperfeiçoada, depois tivemos que reduzir para 3 anos, mas de todo esse processo de muitas matrizes, você se lembra, eu acho, né, que havia alunos numa matriz, né, e alunos na outra matriz na mesma sala de aula, não é isso? Então você se lembra desse processo. Então foi um processo longo, mas que, assim, formou toda uma geração. Daí vieram os provões ou os ENADs da vida. No primeiro provão, o NASP tirou nota A. Os cursos de letras tirou nota A, no primeiro provão. Quer dizer, nossos alunos, né, estavam dentro da expectativa que o governo esperava, né? E depois vieram os ENADs e nosso grupo sempre tirou boas notas, né? Com raras exceções, talvez um ou outro ano, nós não tiramos uma nota assim que impressionasse. Quer dizer, o nosso grupo foi muito bom, assim, foi um grupo que fez história. Eu tenho certeza que é digno de nota esse trabalho no curso de letras. Eu tive colegas maravilhosos e eu só agradeço a Deus por isso. E na época em que esse grupo de professores foi formado, havia um incentivo da instituição para eles estudarem, se aperfeiçoarem? Olha, havia. Já na época do pastor Burger, ele fazia questão de que houvesse aqui, né, professores bem formados. No meu caso, na Unicamp, eu recebia, como eu passei numa escola pública, eu recebia ajuda de custo, essa coisinha de passagem, o valor do combustível, né? Uma ou outra xerox que você precisava no curso, tal, a gente ganhava uma ajuda assim. No início lá, não era tão abrangente como veio a ser depois, né? Com a gestão do pastor Paulo Martini, a escola passou a investir pesado em formação de professores, né? E também com o desenvolvimento dos cursos no NASP. Olha, o curso de letras, por exemplo, ele veio de São Paulo em 94, como você acho que pesquisou e você disse, né? 94. E eu confirmei essa história com outras pessoas antes de vir para essa entrevista. Eu acho que assim, então vieram para cá o curso de teologia, o curso de pedagogia, até brincavam, né, que pedagogia tem que estar junto com teologia, porque a igreja tinha interesse em que as pedagogas casassem com os pastores. Então, mas veio o curso de letras também de lá, em 94. Então, 94, olha, que eu saiba, assim, o curso de teologia e pedagogia vieram antes, bem antes. Eu não sei exatamente a data, mas o curso de letras veio em 94. Em 96 eu estava na Unicamp fazendo matérias com nome especial, passei no concurso público, fui para o mestrado, e aí que a escola do ensino médio ficou sabendo que eu podia dar aula de língua portuguesa. Eu pedi à professora Edmeia, ela disse, olha, então você vai dar aula só de língua portuguesa. Então eu fiquei um período lá, pequeno, mas dando aula só de língua portuguesa. E aí em 97, o professor Admir Arraes, que era então diretor acadêmico, ele pediu que eu desse algumas disciplinas, né, lá no curso de letras. Aí eu pedi a ele que eu fosse definitivamente para o curso superior. Então ele falou, não, me espera 6 meses, né, para você... Em algum momento ele me pediu que fosse para lá, quando ele ficou sabendo desse meu foco. Então aí eu fui, né, para o curso de letras em 97 e fiquei lá até, acho que estou repetindo isso, até 2020. Quando eu me aposentei. E como que era o interesse dos alunos no curso de letras? Tinha muitos alunos naquela época, depois aumentou? Tivemos turmas no início tivemos turmas de até 50, mais de 50 alunos. Mas ao longo do tempo, né, nós fomos diminuindo, sentimos a perda do interesse nas licenciaturas em geral, não só no curso de letras, né? Mas nós abrimos o curso de tradutor. O tradutor também, houve um momento que o tradutor chegou a ter mais alunos que letras, certo? Então, e depois o curso de letras, agora mais para o final né, da minha experiência aqui no NASP, depois, assim, eu acho que ficou muito difícil de a gente conseguir alunos para as licenciaturas, né?
Então, por mais que a gente fizesse um bom trabalho, por mais que não havia mais interesse nas licenciaturas, talvez isso tenha a ver com o fato político, né, de não se valorizar muitos professores, salarialmente falando, de as escolas do país estarem com problemas, né, para atrair alunos para essa área, e da própria evolução do mundo mesmo, né, o progresso do mundo para outras áreas, né. Então, acho que o foco passou a ser outro, né, o que é lamentável, porque sempre haverá espaço, né, para bons professores, e os professores têm uma influência tremenda, né, na vida dos alunos. Eu acho que a educação adventista, ela é pioneira numa coisa que é o internato adventista, né? Sim. Que é a escola onde o aluno vive, ele entra em contato com os professores diuturnamente. Então, esse contato com o professor cristão, né, um professor cristão, tá? Eu me lembro de professores que marcaram a minha vida, e certamente educação tem a ver com essa coisa do discípulo, do ombro a ombro, né? Então eu me lembro dos bons professores que tive. Não me lembro de nenhum mau professor. Eu sempre olho hoje eu olho os professores de modo diferente. Eu acho que todos eles davam o seu melhor e eles fizeram aquilo que eles tinham que fazer. Professor, com relação ao campus, quando o senhor chegou aqui, era muito diferente do que é hoje? Muito diferente, olha. Já era pavimentado? Quais prédios existiam? Nem te conto, eu falei que vim para a fazenda, né? Eu preferia vir para a fazenda. Eu tenho uma alma caipira e eu gosto muito da fazenda, né? Então, na verdade, a minha avó vendia verdura na feira para comprar o sítiozinho de Londrina, lá dos meus pais, né? Sim. A minha avó, pelo lado de pai. Então, veja, quando eu cheguei aqui, o que havia aqui? Teve gente que chegou ainda numa situação, eu cheguei já tinha umas coisinhas a mais, né? Mas quando eu cheguei, havia lá, a igreja não havia. Então, lá onde hoje é o salão de eventos ali, onde há o restaurante, tá? Aquilo ali é um restaurante e atrás até hoje tem um salão, né? Um salão ali onde às vezes se fazem formaturas, essa coisa toda. Então lá naquele salão funcionava, de um lado havia uma divisória de madeira, de um lado era o que hoje é o restaurante. Do outro lado era a igreja, funcionava lá. Havia o dormitório feminino, hoje o residencial feminino, né? E o residencial masculino. Teve gente que pegou isso aqui antes ainda de isso tudo estar construído. Mas tudo era de barro, quer dizer, não havia nada asfaltado, entendeu? A entrada era pelos abacateiros. Quando chovia, havia tanta água, mas tanta água, que os carros todos atolavam e a gente tinha que empurrar o carro, indo ali para Arthur Nogueira, né? Naquela subidinha, aquela ladeirinha, a partir daquela curva que se faz ali para o Servisa, e aquela ladeirinha do Servisa, ali era um horror. Pensa na água, imagina. Então, havia muita terra vermelha, muito barro, né? Como eu disse para você. Então, o pastor Burger tinha o sonho de conseguir o asfalto, né? Eu acho que foi na gestão dele ainda que houve o asfalto do acesso ao NASP. Foi uma maravilha, né? E aí asfaltou-se também a entrada do NASP, mudou a portaria de lugar, né? Então a escola começou a crescer. Esse prédio aqui, que era chamado de Centro de Comunicação, não sei como que é hoje, Centro de Comunicação, né? Ele já recebeu várias reformas, agora inclusive eu entrei e fiquei admirado, outra reforma, né? Então, para melhor. Então, esse prédio aqui havia a biblioteca lá em cima, acho que ainda há hoje a biblioteca em cima, não é isso? Sim. Mas ao longo do tempo eles foram melhorando tudo isso aqui. Houve bastante desenvolvimento. Depois veio o curso de comunicação social, direito, aí as engenharias, e depois as arquitetura, aí cresceu tanto o número de cursos que a gente perde, assim, hoje eu nem sei quantos cursos tem o NASP, né, mas eu sei que são muitos, e ainda mais quando se fala nos 3 campi, né? Então, acho que se desenvolveu bastante. Mas a gestão que mais me impressionou foi a do pastor Paulo Martim, que ficou aqui durante uns 15 anos,
E ele era um visionário, os demais também eram boas pessoas, e também, sobretudo o pastor Boga, que era um tremendo visionário, viu nos pés de laranja uma escola. Quer dizer, então, mas na gestão do pastor Paulo Martini, a escola cresceu muito, ele investiu muito em pessoal, pagou muita gente, investiu em professores, mestrado, doutorado, e havia uma cobrança dos órgãos do governo. Hoje parece que eles deram uma amenizada nessa cobrança, mas havia uma certa cota estabelecida para doutores e para mestres, né? Então, isso contava pontos nas avaliações governamentais. Então, o pastor Paulo Martini pegou isso e ele fez muito bem, fez um bom trabalho aqui, para a honra e glória de Deus. Eu acho que ele e os outros diretores participaram de uma coisa muito maior do que simplesmente o crescimento de prédios ou sofisticação de certas estruturas, né? Mas eu acho que o mais importante disso aqui é uma coisa imaterial, que fica sempre. Sim. Professor, na sua experiência profissional, o senhor enfrentou algum desafio que foi maior? Na experiência profissional como um todo, desde quando eu comecei lá no EABC, no NASP. Aqui no NASP, né? Bom, primeira coisa, um desafio inicial foi vir do IABC para o NASP, né? Sim. Porque eu peguei para ser professor de ensino religioso lá na escola de ensino médio, e o público era totalmente diferente do público do NASP. Né? Lá no IABC, os alunos que vinham do IABC, eles vinham de uma região do país diferente da região que fornecia o maior número de alunos para a escola de ensino fundamental e médio aqui no NASP. Então, eu peguei um público diferente. Foi um desafio para mim nas aulas de ensino religioso substituir, por exemplo, pessoas como o pastor Paulo Bravo, que depois passou a ser departamental de jovens, e eu não, né? Ele era um sujeito assim, que tinha um pouco mais de peso do que eu era magrinho, né? E eu tinha o meu jeito e ele tinha um dele, mas ele, né, é o pastor Paulo Bravo, por isso que eu ia para o departamento de jovens e eu não, né? Então, eu enfrentei uma dificuldade inicial de como tornar a aula de ensino religioso atraente para esse novo público. Olha, passei maus bocados, mas eu acho que depois eu consegui, né, fazer o meu trabalho com eles lá. Né? Então, esse desafio de mudar de uma escola é sempre um desafio para o professor, né? Qualquer professor, né? Mudança de público, o número de alunos por classe também. Nossa, eu tinha classe com 60 alunos de ensino médio, 50 e tantos alunos de ensino médio. Então, isso não é fácil para qualquer professor, né? E eles eram alunos como os ensino médio de hoje, não se iluda. Alunos de ensino médio são alunos de ensino médio. Então, só quem deu aula para ensino médio pode dizer, né, o que isso significa. E você tem que acabar, de alguma forma, né, se fazendo respeitar e respeitando os alunos também, tratá-los com carinho, amor. E eu acabei, em algumas excursões, sendo pastor deles, fazendo culto de manhã, dentro do ônibus, excursões de formatura, né? Dentro do ônibus, né, ser chamado pela diretora. Isso é uma coisa muito boa, enriquecedora. Eu acho que a gente envelhece menos quando a gente tá junto com a juventude. Né? Quando a gente começa a ficar muito com velho, a gente envelhece mais. Mas eu acho que é uma coisa positiva. Então, eu enfrentei esse obstáculo, assim, né? Outro desafio foi quando eu mudei para o ensino superior, porque daí você sai do ensino médio e vai para o ensino superior, opa, né? Então, eu estava estudando na Unicamp, fazendo as disciplinas lá, ainda tinha que preparar minhas aulas. Então, é lógico que estudar lá me ajudou nas aulas, mas nem sempre é fácil a relação professor-aluno, sobretudo porque o aluno não entende a mudança, né? Então, eu entrei dando aula para uma turma de formandos. Eles estavam com a grade antiga. Nós mudamos a grade, eu tive que dar algumas disciplinas já, né, acrescentando alguma coisa dos conhecimentos novos. Então, eles vinham aquilo com um certo sobressalto, com o pé atrás, mas esses desafios são normais. Desafios menores são assim, por exemplo, quando você pega uma turma em que você tem 2 ou 3 ou 4 elementos que fermentam um pouco a turma, né? Então, às vezes eles criam um clima
que não são muito favoráveis ao professor, e nas avaliações, às vezes eles não dizem aquilo que você quer ouvir, mas que você precisa ouvir, né? Precisa ouvir para saber qual é o que é que eles estão pensando. Então, ao longo da vida, você pega umas 2, 3 turmas que você se lembra como muito desafiantes, mas isso faz parte dos ossos do ofício e a gente encara isso com muita naturalidade. Para o senhor, o que significa ser professor? Olha, para mim significa a mesma coisa que ser pastor, porque a obra da educação tem a mesma missão que a obra do Ministério Pastoral. Então, é a redenção, né? Então, ser professor é ser pastor. Se você faz o trabalho, é isso que nós acreditamos. O livro Educação diz isso claramente. Eu acho que o livro Educação devia ser lido e relido por todas as pessoas que trabalham em qualquer instituição adventista de educação no país. Assim, o livro Educação, eu tive uma matéria Educação no curso de Teologia. E o saudoso professor Walker, a matéria era Educação e era ler o livro Educação, né? Quase decorar o livro Educação, porque as provas dele eram muito abrangentes, e saber quase de cor aquele livro. Eu acho que o livro Educação devia ser a Bíblia de quem trabalha na educação, em qualquer setor. Então, se a gente quer saber se o nosso rumo está certo, leia o livro Educação. Se a gente quer saber se a educação adventista continua a ser adventista, vamos ler o livro Educação. Porque está lá, todos os princípios da educação adventista. Quer dizer, pode ser que em algum lugar, aquilo que se chama de educação adventista, não esteja mais sendo educação adventista? Não sei. Vamos pegar o que está acontecendo lá e o livro Educação e vamos fazer o confronto. Se nós não estamos seguindo o livro Educação, alguma coisa está errada e precisa ser mudada. Eu acredito na educação adventista, sou fruto da educação adventista e eu disse antes que o resultado da educação adventista não é medido por números nem por planilhas econômicas. O resultado da educação adventista é medido por uma coisa imaterial. Essa coisa imaterial é que, na verdade, importa para Deus, importa, e é por isso que essa escola existe. É por conta dessa coisa imaterial. Eu convidei o professor Círio Pocente, que é um agnóstico, foi meu orientador na Unicamp, para vir dar uma palestra numa semana de letras aqui. E eu fiz questão de, enquanto a gente não ia para a palestra, de mostrar para ele o campus. E então eu me dirigi à igreja que já estava pronta, não com essa nova frente bonitona, né? Não tinha ainda essa nova frente bonita ali, né? Mas já havia a igreja ali. Eu levei a igreja e estava aberta. Eu entrei com ele e mostrei a igreja. E eu disse a ele o seguinte: olha, aqui está a razão pela qual essa escola existe. Disse a ele que a escola, eu disse, o dia que essa escola desmerecer esse local aqui, essa escola não existir mais por conta disso, mas por causa da mera instrução, a gente pode fechar as portas. Então, ele olhou assim para mim e falou assim: nós só existe essa escola porque a igreja e a escola são um só, os objetivos são os mesmos, né? Então, todas as nossas aulas nós fazemos, em todas as nossas, todos os dias letivos nós fazemos um culto na primeira aula e terminamos a última aula com uma oração. Sim. Um pequeno culto, né? Lemos uma coisinha e cantamos uma coisa e fazemos uma oração. Cantamos um pequeno hino e fazemos uma oração. E terminamos com uma oração. Nós acreditamos nisso, acreditamos que a educação ela é tão importante quanto o ministério. Na verdade, eu acho até que ela pode ser uma estratégia missionária. Quer fundar uma igreja numa cidade? Abra uma escola adventista. E depois vai ser mais fácil você ter uma igreja adventista lá. Né? Sim. Okay. Professor, como pastor e também como professor, como que o senhor sente que foi usado por Deus? Qual o senhor diria que foi o seu legado? Olha, eu só vou conhecer todo o meu legado na eternidade, mas
Às vezes, por exemplo, eu fiz aniversário ontem, 65 anos, entrei na terceira idade. Parabéns. Muito bem, então. E aí eu estava lendo hoje, porque ontem eu não li, no Facebook, aí encontrei lá, porque eu realmente parei de postar no Facebook, nas redes sociais, faz muito tempo. Aí eu fui ler lá, alguns alunos que me surpreenderam. Olha, professor, está aqui um texto que o senhor leu na sala de aula. Muito obrigado, que Deus te abençoe e tal. Então, o que me faz acreditar que a gente deixa o legado é justamente você encontrar alunos seus que deram boa gente, que se tornaram pastores, e depois chegam e te abraçam e falam, sabia que graças ao Senhor eu fiz o que eu fiz, né? Eu lembro das suas aulas. Lá no IABC, por exemplo, temos alunos que foram meus alunos lá, e que hoje me abraçam e dizem, olha, muito obrigado porque você deu aquelas aulas de religião, deu assim, 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 as aulas de português para mim. Então, eu acho que o legado é assim, ele é imaterial, a gente só vai saber mesmo na eternidade, né? Eu cometi alguns erros, a gente é pecador, a gente comete erros, a gente está sujeito a também, de vez em quando, dizer alguma coisa que possa eventualmente, né, não ser bem compreendido por um outro aluno. Então, mas assim, eu acho que só a eternidade vai dizer o papel de um professor cristão que amava os alunos e que queria que os alunos se tornassem bons cristãos como ele. Eu posso dizer para você que eu já encontrei alunos meus que não eram adventistas, né? E que mais tarde se batizaram na igreja adventista. Isso é uma coisa legal, né? Não quer dizer que eu estou sendo bairrista. A variável que mede o sucesso é eu tornar um aluno adventista. O sucesso é Deus que vai medir. Entendeu? Se aquela pessoa estiver no reino de Deus, aí sim, né, nós temos uma estrelinha. Se não, para que estamos aqui? Né? Então, é justamente isso. Essa variável, ela não é medida nessa vida, né? Mas a gente vê alguns frutos aqui e ali, né? Dessa variável, dessa coisa que é a educação adventista. No final da minha carreira, eu ajudei uma menina. Ela não tinha dinheiro para pagar, era o último semestre dela, e eu paguei para ela. E o pai dela, lá no Rio de Janeiro, e a mãe dela, e a irmã dela, ficaram tão impressionados que eles vieram para cá. E aí havia um aluno de teologia, que era meu aluno também, né? E esse aluno, ele deu todo um apoio para essa família, e aí essa menina, ela resolveu se batizar, ela não era adventista. E eu fiz o batismo dela, mas a minha surpresa foi que a família inteira resolveu se batizar. Elas vieram lá no Rio de Janeiro e foram batizadas aqui no NASP. Que legal. Foi muito bonito. Assim, mas até hoje eles me agradecem. Mas assim, eu só vou saber mesmo, né, quando lá no dia final do juízo, né, quando nós estivermos na eternidade, quantas pessoas estão lá porque receberam uma educação cristã, e eu estava no time ou não, qual foi a minha influência, se foi positiva ou se foi negativa, isso só a eternidade dirá. A gente fez tudo procurando ter uma influência positiva, fazendo o melhor que a gente poderia fazer. Mas a gente não pode medir aquilo que não é mensurável assim tão facilmente. Jesus, por exemplo, se alguém perguntasse para Jesus, aos 33 anos, o que você acha que vai acontecer com o cristianismo, com esse grupo de pessoas aí? Ele poderia imaginar quantos séculos depois o cristianismo, né, alcançaria tanta gente, quantos vão estar lá, entendeu? Ele imaginou, né? Ele era Deus, né? Então ele viu que o resultado seria bom, mas humanamente falando, quem poderia imaginar? Né? Então, eu acho que é por aí. A educação adventista também tem que ser medida assim. Quando a gente olha aquilo que não pode ser visto, né, o invisível, né, quando a gente mede essa variável espiritual, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir isso com estatística. É verdade. Né? Então, eu acho que é por aí. Certo. E o que o NASP representou para o senhor? Como impactou a sua vida? O NASP significou muito para mim, porque
assim, Deus me colocou aqui, eu fiz uma oração a Deus, primeiro, que Ele não me desse nem riqueza nem pobreza, que isso está lá no livro de Provérbios. E segundo, que Ele que me conhecia melhor do que eu mesmo, me colocasse no lugar onde ele visse que as minhas habilidades ou os meus talentos, entre aspas, né, pudessem ser usados de alguma forma para o benefício do todo, né, da igreja, essa coisa toda. E eu olhando para trás, eu vejo que Deus fez tudo certinho. Eu tinha que ser professor mesmo. Eu não tinha que ser pastor de igreja, eu tinha que ser professor mesmo. Sim. Você entendeu? Deus fez tudo certinho. Deus faz coisas que você só vai entender depois, muito tempo depois, né? Deus estava me dirigindo para isso, porque, pensa bem, toda a minha formação, eu fiz letras num curso que não tinha teoria, lá em Goiás, em Anápolis. Eu comecei em São Paulo, num curso que tinha teoria, mas comecei meio semestre, já fui chamado para o IABC. E depois eu vim entrar num concurso, a professora deu aula 3 horas, eu não entendia nada do que ela dizia. Quer dizer, então, eu perguntei, tem remédio? Eu não entendi nada do que você falou. Tem sim. Onde você estudou? Em tal escola, assim, lá em Goiás. Ela disse, olha, é ler. Né? É uma pena que sua escola não tenha dado teoria para você. Então, Deus me colocou onde eu devia estar. Mesmo, eu olhando para trás, me deu a chance de escrever os materiais didáticos. Já pensou? Deus tem planos. Você acha que Deus não dirige isso? Com certeza. A educação adventista precisava de material adventista, não é? Precisava, então, de autores adventistas. Precisava, então Deus me tirou lá, né? Aquele aluno lá no IASP, foi do IASP, depois foi para São Paulo, Deus me tirou, disse assim, olha, você vai para cá, você vai ser professor aqui no NASP, depois você vai contribuir lá para a CPB, escrevendo os primeiros materiais didáticos. Quer dizer, eu vejo isso tudo como bênção de Deus, quer dizer, o NASP representou muito para mim. É uma escola, assim, que é ponto de referência, mas não é por isso, não é por vaidade. Eu não tenho nenhuma vaidade, mas pelas oportunidades, né, que Deus me deu aqui, que essa escola abriu para mim, muitas oportunidades. Então, eu agradeço muito a Deus e às pessoas que Ele colocou na minha vida, como meus chefes, meus coordenadores de curso. Professor, então o senhor também teve um papel ali na produção de materiais didáticos para as escolas adventistas. Quando foi que chamaram o senhor para ter essa participação? Foi quando eles pensaram em formar, na verdade, em formar assim, a CPB pensou em produzir material para toda a rede adventista de educação. Então quem estava à frente disso era o pastor Edgar, que depois foi departamental de educação da divisão sul-americana. Então, se você quiser datar isso, teria que perguntar à CPB, mas eu tenho para mim que isso começou em 2008, 2009, por aí, tá? Ok. Então, dá uma investigada, mas eu acho que foi em 2008, 2009. Eu lembro que eu tive que tomar uma decisão, e eu não fui a primeira opção. Eu lembro que estavam procurando, aí procuraram um outro professor aqui, e o professor recusou. E quando me procuraram, o professor Afonso me procurou junto com a professora Eliane Mazukawa, aí eu disse, me dê até amanhã para pensar. E eu disse, nossa, isso vai mexer com a minha vidinha, né? Você pensa na sua vidinha, né? Então eu falei assim, não, mas vai ser bom para mim. Eu pensei, vai ser bom para mim, vai me obrigar a me reciclar. E a gente sente como professor que precisa se reciclar. Precisa ler, precisa escrever, precisa... Entendeu? Então foi muito bom para mim, Deus foi muito bom, porque me deu uma oportunidade de crescimento pessoal, porque produzindo coisas, né, na área, você também está se preparando para as suas aulas. Com certeza. Está sendo um professor melhor para os seus alunos, né? Então, assim, teve um momento da minha carreira em que eu orei a Deus pedindo para eu ser o melhor pai, o melhor marido, o melhor professor, que eu fosse um professor melhor, que atingisse mais os meus alunos, que me importasse mais com eles. Porque se a gente começa sabe, nessa moenda que é a vida, né? Na rotina, nessa rotina esmagadora, você começa a se acomodar, não é legal. Então eu senti isso e falei, não, vai ser muito bom para mim. E foi bom de fato. E foi bom para o NASP.
2020, se eu comecei em 2008, né, são 12 anos, mas eu não sei se começou bem em 2008, mas foi por aí. O professor Afonso pode dizer com mais precisão, eu teria que dar uma olhadinha, eu não esperava essa pergunta, mas eu acho que você tocou num ponto legal nessa entrevista. Porque você está me dizendo, me perguntou uma coisa, qual foi a importância do NASP na minha vida? Está aí. Foi o momento em que o NASP, na minha vida, foi usado para atingir a Igreja de Deus no Brasil. Todos os rincões do Brasil, o material didático ia para todo lugar. Sim. Entendeu? Então, não deixa de ser escola adventista, entendeu? Então, lá tinha o material filosófico, de religião também nesse material, entendeu? Então, era uma coleção. Eu estava nesse grupo, né? Então, eu acho que é importante isso. Isso foi importante para mim, né? Profissionalmente, foi importante para os meus alunos. Eu sentia que eles me tratavam muito bem depois disso, né? Não era? Me respeitavam muito mais, né? Porque eles percebiam, né, que eles tinham ali um professor, né? E professores, o professor Afonso também, né? Um professor que, de alguma forma, estava ligado, conectado com o que estava rolando no ensino médio também, essa coisa toda, entendeu? Certo. Foi legal. Então, professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado aqui um pouquinho dessa história, né? Foi muito bom ouvir tantos acontecimentos, como Deus guiou a sua vida. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Valeu, eu agradeço imensamente o convite e acho que é um privilégio ter participado dessa entrevista, né? Então, eu fico grato de dar essa última contribuição aí para o NASP. Muito bem. Certo?